Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem por aí, que a gente tenha conseguido caminhar nesse finalzinho do segundo bimestre de forma eficaz. Me coloco à disposição aí para sanar qualquer dúvida e vamos hoje para a aula de hoje, que nós vamos tratar sobre PIB e desemprego. O PIB, nós vamos ver o que ele significa, né? E os impactos do desemprego para essa macroeconomia. Vamos lá, então, antes, como de costume, nós vamos passar aqui as páginas onde você vai encontrar a aula de hoje. Se você estiver acompanhando pelo PDF, é da página 158 a 190 e no livro da página 146 a 174. Vamos corrigir as atividades da semana 7, em que a primeira pergunta nos traz o seguinte questionamento: quais são os fatores que caracterizam uma concorrência perfeita? Né? Nós estudamos os processos da concorrência imperfeita, né? Mas para que a gente consiga definir o que é a concorrência imperfeita, nós precisamos definir o que é a concorrência perfeita. Para que haja uma concorrência perfeita, consumidores e produtores têm que ter um conhecimento perfeito do produto que está sendo comercializado. As empresas têm que poder entrar e sair de mercado sem nenhum tipo de barreira, seja ela financeira, seja ela legal. Né? Os produtos que concorrem naquele mercado têm que ser idênticos. Né? Não adianta eu comparar um produto que tem características diferentes, porque isso nós não estaríamos falando que esse produto força o outro produto a concorrer nesse mercado de uma forma mais salutar. Tá? E eu preciso ter muitos produtores que concorrem na mesma área. Eu preciso, para que tenha isso, muitos produtores e muitos consumidores concorrendo na mesma área para trazer aquele processo do equilíbrio para qual Adam Smith nos traz nos conceitos do liberalismo. Diferente-se um monopólio de um oligopólio. O monopólio, eu tenho muito poucos fornecedores para atender a demanda de um mercado. Em um oligopólio, eu tenho muito pouco consumidor, muito pouco comprador para aquele mercado. Né? O monopólio, nós podemos traçar aí determinados mercados que são poucas pessoas que operacionalizam na venda desse mercado. Podemos dar um exemplo aí de setores, né, que acabam mantendo um processo, muito embora tenha uma concorrência, mas essa concorrência não é tão ampla assim, né? E os oligopólios podemos dar como referência aí que eu dei para vocês no vídeo anterior, são as empresas que acabam comprando a produção da criação de aves, né? São alguns exemplos aí que a gente pode dar com relação ao monopólio e oligopólio. Né? E como o governo pode agir no mercado? Essa questão, alguns alunos tiveram dificuldade e me procuraram para isso. Tá? Ela é um processo muito simples. O governo intervém no mercado de formas pontuais, né? Fazendo controle de preços, estabelecendo tetos ou pisos de preços, né? Estabelecendo uma taxação de impostos para poder proteger o seu mercado interno ou dando subsídios para o seu processo de produção. Tá? E o governo também pode agir em alguns processos de falhas do mercado, né? Atividades que talvez a iniciativa privada não tenha interesse, mas que são essenciais para o desenvolvimento das atividades econômicas daquela sociedade. Né? Então, são essas três formas básicas, né, de possibilidades de intervenção do governo no mercado. Né? E agora vamos lá para os conceitos da aula de hoje. PIB. Tá? O PIB ele vai ser a soma de toda a produção de um país. Percebam que eu coloquei aqui entre parênteses estados e municípios. Tá? No Brasil, nós tratamos também, medido também o PIB por municípios. Tá? Aquilo que é adicionado de valor em cada um dos municípios. Mas quando nós estamos falando de país, é a soma de cada um desses municípios. A soma de cada um desses municípios forma o PIB do estado, que a soma de todos os estados forma o PIB do país, tá? Forma o PIB do Brasil. Em um período de tempo, né? Nós podemos dizer
que isso é em um ano, podemos dizer que isso foi no primeiro semestre, né? São indicadores que vêm, mas normalmente o PIB ele é fechado numa taxa anual, tá? Um valor adicional, um valor que foi gerado de forma adicional, tá? Ou seja, percebam aqui na, na imagem, né, que eu coloco um sistema produtivo, né, uma série de produtos entrando aqui, né, numa fábrica e saindo esses produtos acabados para exportação, para os seus transportes, para as suas atividades, né? Uma série de custos, informações que entram e quando isso aqui que foi agregado, né, isso aqui que foi agregado, a soma disso que foi agregado é o PIB do país, que pode ser em produtos ou serviços, tá? Dentro de uma visão de um fluxo circular do PIB, nós temos essas três esferas que podem por onde são medidas o produto interno bruto, tá? Ela pode ser na iniciativa, ela pode ser um PIB privado, que ela vem oriundo das famílias, das empresas, do público, que é o valor que o governo coloca para as atividades, para exercer suas atividades, né? A contratação de serviços de professores, médicos, engenheiros, as empresas que o serviço público acaba fazendo esse fomento, a compra de serviços para aumentar a infraestrutura do país, tá? Esses são os fluxos circulares, essa é a parte da colaboração do setor público, né, no PIB. E através do mercado externo, né, que é medido pela balança comercial, que nada mais é que tudo aquilo que o país exportou menos aquilo que ele importou também vai fazer a composição deste PIB, né? E o que contabiliza para o PIB? Percebam que eu botei aí uma imagem que nos traz uma caracterização de uma casa nova, uma casa que está em construção. Essa casa que está nova, que está em construção, assim que ela acaba, ela compõe o PIB. Esta casa, quando ela é comercializada, já usada, ela não vai contabilizar para o PIB novamente, porque ela já foi contabilizada lá atrás. O que contabiliza para o PIB, então? Simplesmente a porcentagem de comissão que foi instituído pelo corretor de imóveis, se isso foi utilizado. Tá? Ainda dentro dessa referência da casa, né, nós vimos que as famílias colaboram com a sua formação. Tá? Podemos, por exemplo, contratar um pintor para pintar a nossa casa. Quando nós contratamos um pintor para pintar a nossa casa, seja ela nova ou usada, seja ela para manutenção, mas a contratação desse serviço ele é contabilizado para o PIB. Por um outro lado, se eu mesmo efetuei essa atividade, tá, de pintura, isto não é contabilizado para o PIB, porque você não fez o recurso circular, tá? Não houve um incremento de nenhuma atividade econômica. Tá? É importante a gente perceber que o PIB ele vai ser computado por aquilo que houve atividade econômica. Né? Vamos lá, então. O PIB ele é medido pelos gastos das pessoas. Tá? Então, a hora que eu vejo, que entra bem naquele conceito que eu falei para vocês, se você mesmo faz atividade, isso não vai ser contabilizado. Né? É pelos gastos do governo. Né? E pelos próprios gastos que foram estabelecidos no processo de importação e exportação. Né? Os investimentos privados, nem tudo que você consome, você gasta. Há uma parte que nós mantemos de reserva de valor, e essa reserva de valor são os processos de investimentos que famílias e empresas fazem no mercado interno. Tá? Então, quando eu venho aqui e faço uma poupança que vai financiar seja o consumo ou seja a produção, isso também é contabilizado no PIB. Tá? Os gastos do governo também é um outro fator que vai ser colocado, né? E o comércio internacional. Mas esse comércio internacional, nós vamos ter aqui uma equação, a exportação menos a importação. Tá? A soma de tudo isso vai fazer com que nós tenhamos a medida do PIB. Tá?
vai fazer com que nós tenhamos a medida do PIB. Vamos lá, então. Tá? O PIB também pode ser medido por valor adicionado. Né? É um conceito que a gente deve entender de valor adicionado. Esse valor adicionado é muito usado para o processo da tributação de ICMS. Tá? Então, digamos lá, uma padaria, ela compra a farinha de trigo, compra todos os insumos, ela compra por um valor menor, né? E quando ela vende o pão, há um adicionamento, há uma adição de valor àquele pão, né? Não é naquele mesmo valor, né? Além dele pagar o serviço, dele pagar toda aquela situação, sobra um determinado valor. Isso nós chamamos de valor adicionado. Então, a soma dos valores adicionados, ele também pode ser um caminho para a medição do PIB, né? E também nós podemos fazer a medição do PIB também pela soma da renda. Né? Eu venho e somo todas as rendas, lembrando que renda não necessariamente é só salário, mas a remuneração pela ativação de qualquer fator de produção. Né? Quando eu tenho uma remuneração, quando eu recebo um aluguel, quando eu recebo um dividendo por uma aplicação de capital, ou quando eu recebo salário, isso é considerado como renda. Tá? Então, a soma dessa renda também pode ser uma das informações de consumo do PIB, né? De medição do PIB. Tá? Nós temos aqui mais um outro conceito, que é o PIB nominal versus o PIB real. Né? O PIB nominal, nós vamos ter o PIB, nada mais é do que o PIB real adicionado a uma deflação, ao que foi inflacionado, para que eu consiga medir. Então, quando eu falo de PIB de 2015, eu tenho que aplicar todo um processo de inflação de 2015 até 2020 para que eu consiga comparar um com o outro, porque senão eu estaria comparando duas coisas distintas, tá? E o PIB real é aquele valor que foi apurado ano a ano. Né? Então é importante a gente saber, quando você fala de PIB nominal, nós estamos falando que esse valor foi aplicado uma correção dele pela taxa da inflação naquele período de comparação. Né? E por fim, nós vamos tratar do desemprego. O desemprego, ele é uma coisa que gera muita polêmica quando a gente está vendo as análises referentes a isso, quando isso é divulgado. Né? Inclusive, há diversas piadas aqui no Brasil com relação à apuração desse índice de desemprego, e a gente vai entender alguns conceitos relacionados a isso. Tá? Então, vamos lá. Para que a gente consiga entender o desemprego, é importante que a gente tenha em mente um conceito que é chamado de população economicamente ativa. Tá? Uma criança ou uma pessoa abaixo de 16 anos, ela jamais pode ser considerada desempregada, porque ela não está economicamente ativa. Ela não está na fase economicamente ativa. Tá? Aí há uma divergência quanto ao teto, né? 65, 70 anos, isso varia muito com a capacidade de previdência de cada país. Né? Mas 16 anos é a idade mínima para a caracterização dessa população economicamente ativa. Né? Nós temos que entender que para o cálculo do desemprego, eu vou considerar as pessoas que estão procurando emprego. Eu não posso considerar que uma pessoa que não está à procura de emprego seja caracterizada como desempregada. Essa pessoa ela não é desempregada porque ela não está à procura de emprego. Nós vamos ver, inclusive, um conceito mais um pouco à frente, em que quando essa pessoa entra num desânimo e deixa de procurar emprego em um determinado momento, mesmo que ela tenha procurado no período anterior, ela continua também não, isso não vai integrar o índice de desemprego do país. Né? Então vamos lá, o que não se computa para o desemprego? Né? Esses trabalhadores marginalmente ativos, né? Que foi aquilo que eu falei para vocês. Né? Se nos últimos 12 meses esse trabalhador procurou um emprego, tá? Mas nas 4 últimas semanas ele não procurou, tá? Esse trabalhador não vai ser caracterizado como desempregado,
porque ele não está à procura de emprego, ele deixa de estar à procura de emprego. E para que eu consiga entender do desempregado, é preciso que esse trabalhador esteja à procura de emprego, né? Nós vamos ver aí outras situações, né? Pessoas frustradas, né? Pessoas que já desanimaram, não vou conseguir, né? Não vai ter condição de eu conseguir emprego, né? Essas pessoas também não são contabilizadas para o índice de desemprego. E por último, os trabalhadores informais, né? Aqueles, por exemplo, que não estão pela CLT, né? Nós vamos ter aí uma situação muito comum no Brasil, que é a pejotização, né? As pessoas são contratadas através, ela não está procurando emprego, e ela está no mercado de trabalho de uma forma marginal ao processo tradicional, que é você ser empregado. Tá? Então, esses trabalhadores informais, né, que não estão pela CLT, eles também não são considerados para o índice de desemprego. E quais são os prejuízos que o desemprego nos traz? Tá? O desemprego vai nos trazer uma perda de produção. Quando eu tenho uma parcela da população desempregada, automaticamente eu não vou ter um processo de possibilidade de produção. Ou seja, o país tem uma perda de produção e deixa de crescer. Isso é muito ruim para o país, porque o tempo vai passar e naquele período ele vai deixar de produzir e não vai ter o ganho para aquele período. Né? Por um outro lado também, ele vai ter uma elevação dos custos governamentais. Né? Essa elevação dos custos governamentais está relacionado às atividades sociais que são obrigadas a ter para poder cumprir essa atividade, esse período do desemprego, né? Seguro-desemprego, depois aí, possivelmente um Bolsa Família, alguma outra situação que vai fazer um processo de elevação desses custos governamentais. Há determinados países como os Estados Unidos, em que os princípios tributários dele não são iguais ao nosso, que há inclusive um aumento considerável da sua taxa de imposto por conta dessa situação. Né? Bem, era isso que a gente precisava para hoje. Temos lá mais 3 perguntinhas para essa semana e obrigado por vocês estarem acompanhando até aqui. Qualquer coisa, se precisarem de mim, estou disponível lá nos grupos para vocês. Obrigado.